Oi, pessoal, meu nome é Mário Fialho, estamos aqui mais uma vez com o querido mestre Juraci Cansado. Para quem está conhecendo o Juraci, através desse vídeo, convido vocês a visitar o Instagram dele, visitar as redes. O Juraci tem feito uma divulgação online da bagagem enorme que ele tem, né? Quando eu comecei a dar os primeiros passos em medicina chinesa, em 93, 94, 95, os livros do Juraci, os mapas do Juraci, que são usados hoje pelos nossos alunos aqui, já foram uma grande referência. Então, o Juraci é um pioneiro, né? Um desbravador, é alguém que chegou numa terra que não tinha ninguém, né? Com Douyin, e trouxe para o Brasil essas técnicas japonesas, chinesas, e abriu caminho para muita gente, é, transmitindo essa sabedoria. Juraci, bem-vindo à nossa conversa de hoje. E Obrigado, Mário. Você sabe que é um prazer muito grande conversar com você, sempre foi. E visitar aqui o seu canal, com toda certeza. Eu agradeço essas palavras tão bondosas. Certamente tem alguma coisa que eu tenho que concordar. Essa questão de ter sido pioneiro, mas ela ocorreu de maneira tão circunstancial. Não estou querendo nem tirar o mérito, nem colocar o mérito na coisa. Só mesmo dizendo do porquê que me coube essa função, missão, que para mim pô, foi fundamental, mudou minha vida em tantos aspectos, de trazer o Douyin para o Brasil, quando eu era, à época, um total ignorante na matéria. Todos nós éramos ali, nos idos, eu sou da Idade Média, então não se assustem com as referências de datas, não. Ali no final dos anos 60, no começo dos anos 70, que eu morava em Nova York. A essa época eu fiquei lá 4 anos, mas não fui buscar nenhum desses conhecimentos, não era nada disso, era um garoto em busca de aventura, tinha nada a ver. Depois a barra que estava pesada, e era mais fácil até de entrar nos Estados Unidos. Eu entrei e era para ficar 3 meses, eu acabei ficando 4 anos e alguma coisa lá, porque de repente uma porção de coisas me fascinaram. À época, as diferenças culturais eram tão marcantes, porque, né? Claro, né? A comunicação, o tempo andava devagar, né? Coisa louca isso, né? E hoje tudo é completamente diferente, é o tempo real, a gente se comunica em tempo real. Mas naquela época era o telefone e esperando linha para falar com sua mãe o dia, metade de um dia. Uma coisa assim. Isso significa que você sair, eu morava em Belo Horizonte, com 20 anos de idade, por aí, e chegar numa terra estranha, era como ir para Marte, alguma coisa parecida, assim. Era tudo completamente diferente. É claro, de vez em quando eu me sentia, estou dentro de um filme, porque os caras até falam inglês, entendeu? Mas era muita coisa. Mas mesmo assim, certamente que os recursos disponíveis eram muito escassos. Mas o que acontecia naquela época, que foi assim extremamente marcante para toda essa geração, minha geração inteira, foi aquele movimento contracultural que emerge num dado momento, abrindo portas e janelas, demolindo barreiras, e, enfim, enfim, testava assim aquela visão hegemônica de mundo e, enfim, mexeu com a cultura e ganhou o nome de contracultura, né? Na verdade, ela não era contra culturas, ela era a favor de culturas, não é? Das mais diversas. E aí foi aquela coisa, abriu-se para civilizações que a gente tinha uma referência tão longínqua, como ali o Extremo Oriente, aquela coisa toda, e, e muita coisa foi assim exumada, foram trazidas coisas como Wilhelm Reich, que, né, que com as suas noções de bioenergética, de orgônio, né, essas coisas todas começaram a se disponibilizar ali, naqueles grandes centros, na Europa, na França, tal, possivelmente, mas eu estava ali em Nova York. E
e uma revolução de costumes muito grande, e aquela garotada toda vestida, né? Toda colorida, e cabelos grandes, e uma liberdade tão em que a gente nem conseguia sonhar que poderia ser almejada, aquela coisa toda, né? Chegou de uma maneira muito festiva e tudo mais, e é claro que eu aderi de pronto. Falei, oba, é aqui que eu quero, é daqui que eu gosto. Mesmo porque quando eu fui para lá, época que a ditadura estava braba aqui no Brasil. Uhum. Então, sabe, não tava um lugar habitável, estava difícil para caramba de fazer qualquer coisa. Mas esse conjunto de coisas, então, me acabou me deixando em proximidade com tudo aquilo que essa tal contracultura estava trazendo, um rios de informação, de conhecimento, enfim, de coisas impensadas, e dentro delas a visão chinesa com as práticas chinesas, e pela primeira vez na vida eu ouvi falar na tal da acupuntura. Isso era ali, final de 60, era 69, passando para 70. Deixa Era eu isso, era fazer isso. uma pergunta assim. Hum, E aí a minha pergunta, Juraci, é também uma coisa que está hoje em discussão, né? Que era uma conquista dessa geração, que é o direito ao uso das plantas e o direito do uso das plantas para explorar a consciência, né? hum. Como é Ah, que tá. esse é um tema. Como é que foi? Você chegou aí em Woodstock também? É engraçado, eu fui a Woodstock, mas não tive uma boa experiência. Porque, na verdade, é o seguinte, Mário, eu mal falava algumas palavrinhas de inglês, e o Woodstock aconteceu assim na minha frente e eu deixei passar. Foi uma das coisas que me escapou. Veja logo o ícone, né, aquela época. Mas eu tive assim acesso logo depois de Woodstock, meu Deus, está acontecendo coisas aqui, eu estou aqui de bobeira vendo tanta gente, nem sabia por que que era, achava que era um outro festival qualquer. Então Uhum, teve isso. Quanto às plantas, certamente era o que era oferecido como uma possibilidade, e quem estava por ali ia conferir, é claro, evidentemente, né? uhum, Então, foi em todos os sentidos, foram experiências impactantes. uhum, Agora, o que para mim assim marcou bastante foi uma palestra, uma dessas, né, num desses núcleos, né, de contracultura para a nova consciência, assim é que se chamava, né? Eram interessantes, eram, enfim, bastante versáteis e tudo mais. E num determinada uma noite dessa foi apresentada uma prática muito singela. Ela foi apresentada com o nome de Douyin. Muito tempo depois eu fui saber, muito tempo mesmo, que o Douyin é uma palavra japonesa, mas ela é tradução de Taoyin, do chinês, e que seria o embrião das práticas chinesas. Mas o que marcou pra caramba foi a facilidade, a acessibilidade e aquela ideia, mais uma das coisas esdrúxulas que era apresentada para a gente, a ideia de que há no corpo lugares estratégicos, a flor da pele, e que seriam associados com a espécie de rede ordenadora, organizadora, e também reparadora, e você poderia fazer reparo nesses chamados pontos hoje, mas nem são pontos, são vórtices e tudo mais. Aquilo foi fantástico porque, primeiro, ué, como é que nunca ouvi falar disso, né? Que, apesar dos 20 e poucos anos, eu me julgava assim muito brilhante, porque eu lia Sartre, eu achava que eu era existencialista, só que eu conhecia muita coisa, mas do lado de fora, assim, ou pretensamente conhecia algumas coisinhas, mas nada no que diz respeito à minha saúde, ao meu corpo, ao significado, hein, da saúde, da doença e das possibilidades de eu me ajudar. Isso, para mim, foi extremamente impactante. Hoje a gente já está acostumado com isso, mas a hora que me apresentaram uma prática onde você é convidado a ser o agente, o ator, enfim, personagem ativo, eu falei, mas paciente é passivo. Era assim que me era dito, né?
Então, qualquer tipo de outro comportamento seria uma ingerência. Você está doente, enfim, esse tipo de coisa. Então, paralelamente a isso, à prática, foram mostrados alguns pontinhos, eu experimentei, senti ajuda e gostei muito daquilo. Então, se mérito eu tive em trazer esse conjunto de práticas aqui para o Brasil, foi a dedicação que eu tive e tenho em relação a essas práticas de autocuidado. Claro que a medicina chinesa como um todo, a acupuntura maravilhosa, o carro-chefe da medicina, tudo isso foi pouco a pouco, né, me fascinando. Mas eu nunca deixei de me extasiar com o fato de que eu posso usar em benefício próprio minhas próprias mãos. Isso foi extremamente revolucionário. Ato contínuo, eu entendo que não só eu posso, eu devo. É um dever de cada um fazer o dever de casa. A gente fala dever de casa. Hum. Tem algumas coisas que não cabem ao outro. Então, há todo assim um procedimento para quando você está precisando de ajuda, que você começa por dentro. Você, claro, você tem um problema dentro da sua casa, né, sei lá, tá um cano lá d'água lá, você vai olhar primeiro, ver se dá para você reparar. Se não der, você vai chamar o profissional competente, mas nós não fazíamos isso em relação à Não, saúde. só- Deixa eu dar um contexto para a galera captar essa referência, né? Porque Darwin quer dizer voltar para o caminho que te leva a casa, né? Voltar para casa, fazer esse Bem lembrado. caminho de volta para casa, né? Então, é isso mesmo, né? Essa referência Isso. importante da gente entender que a gente pode cuidar da nossa própria casa e voltar para casa nesse caminho energético que você chamou de rios de Ti, né? Que é também uma Isso. compreensão bem bonita, né? Bem associada à natureza. Juraci, hoje a gente, dos muitos e tantos assuntos que a gente tem, hoje a gente levantou essa questão da gente explicitar o quão importante é essa compreensão do Tai Chi, né, do grande mecanismo de dualidade dentro da medicina chinesa, né, como um pensamento central, como um conceito central, como um operador de saúde e como alguma coisa que nos ajuda a sair desse dualismo que a gente herdou do Descartes, do maniqueísmo, essas posições assim absolutistas, né, entre certo e errado, como essa compreensão chinesa que é muito mais fluida, né, e um conceito tão importante no sentido de transcender certas limitações do pensamento, né? Com relação ao masculino e feminino, com relação à dinâmica do dia e da noite, tudo isso que ajuda a gente a não tomar lado, né? Entender que toda parcialidade ela, ela precisa de um complemento. Como diz o poeta, não haveria luz se não fosse a escuridão, né? Canta o Lenin. Então, Com Jura, certeza. vamos conversar sobre isso. É, Legal. Legal. Pois é. Então, ó, exatamente isso que você colocou agora, que foi a segunda coisa que me fascinou, foi a tela de fundo que dá suporte para essas práticas. Então, eu já não vou mais falar do Douyin, Taoyin, porque Do também, Do é equivalente a Tao, né, no Japão. Mas as práticas são interessantes. Hoje muita gente conhece, são realmente notáveis, mas essa sabedoria, né, em ação que dá suporte a elas é fascinante, foi um grande impacto para mim. E há um adágio na medicina chinesa que fala disso que você disse, que você acabou de mencionar, de como é necessário que a gente tenha uma ideia do que está fazendo, pô. Tem que saber o que você está fazendo. Isso é um absurdo não saber, não ter noção disso. E, essa frase chinesa é: a teoria sem a prática é inútil, a prática sem a teoria é perigosa. Às vezes inócua, mas há um perigo nisso aí também, de você ficar, sabe, fazendo uma coisa que você não sabe fazer, está fazendo errado, enfim. Fazendo... Então,
Essa fundamentação é muito importante e eu acredito mesmo, já refletindo um pouquinho acerca dessas sabedorias, o que elas postulam, não só a chinesa, quer dizer, não só a faceta chinesa, porque a sabedoria é uma só, né? E é, é, é que elas, na verdade, elas clareiam para nós algo que nós optamos por não perceber por uma série de conveniências, ou porque temos uma trava no olho, ou sei lá o quê. A gente não vê o mundo com clareza. Para começar, olha, independente agora de sabedoria chinesa, algumas vezes um repórter né, falando sobre o Douyin, mas o Douyin é o quê? Ele é mágico, e eu gosto sempre de dizer, não, não é mágico, não. Você quer um exemplo? Assim, na cultura também funciona assim. Se você chega uma pessoa que um primitivo, que nunca não conhece eletricidade, e você traz diretamente esse Yanomami direto para aqui, para dentro da sua casa, ao apertar o interruptor e a luz acender à distância, ele vai achar que foram os deuses, é claro, né? Então, é falta de um entendimento. Santo Agostinho diz: não existem milagres, existem leis desconhecidas. Pois na boca de um santo está legal, né? Mas, por outro lado, eu acho que é mágico, sim. O mundo Uhum. é mágico. O mundo é absolutamente mágico. Vivo, Nós apenas banalizamos a magia. vivo Nós amortecemos. reencarnando, como dizem as pessoas. A gente fala Hein? muito disso, dessa importância desse reencantamento do mundo. Dessas coisas que você falou, duas coisas me vieram à mente, me dá uma parte que quando você está falando desse pano de fundo, desses conceitos fundamentais, isso é uma discussão muito importante. Eu vou trazer para essa minha prática, né, de sala de aula, formando acupunturista há muito tempo, a necessidade que a gente tem de um curso de formação. Porque quando a gente trata isso como especialidade, aí chegam as pessoas das diversas profissões sem essa sabedoria, sem essas reflexões de fundo e sem debruçar sobre elas o tempo que elas merecem para compreender mesmo essa cosmovisão chinesa. Esses são os tópicos mais delicados de ensinar e de serem assimilados quando você trata desses saberes como uma especialidade dentro de uma outra formação, seja biomédica, né? Então, a gente fala bastante desse desafio, né? Que é apresentar para as pessoas essas reflexões que são fundamentais na prática, né? Quando a gente fala desses conceitos filosóficos, ou considerando que não é filosofia de sabedoria, né? Eles são o fundamento da prática, né? Por isso que é muito importante que a gente traga eles, aprofunde, tenha, entendendo que o Juraci é também uma pessoa que reflete sobre a filosofia e é um depositário dessa sabedoria no coração, né? Consegue transmitir isso como uma de coração a Exatamente. coração, os chineses de Shen para Shen, né? Sempre assim. Então, Legal, Mário. É bem isso mesmo, Mário. É bem isso. E a coisa, então, do conhecimento, ela ganha uma dimensão muito grande, principalmente quando nós estamos lidando com uma coisa que é distante da nossa cultura. Então, no que você está falando aí, você é um mérito professor e também, enfim, sua camisa aí para formar e vem fazendo isso, bons profissionais, e sabe de como que é difícil começar pela metade, a partir da metade. Quer dizer, você já parte de uma noção que essa medicina, que a nossa medicina, depois de querer rechaçar a acupuntura, né, nos começos dos anos 70, é isso. Primeiro ela disse que era crendice, que aquilo era até voodoo. Uma vez um médico falou que isso aí é uma prática de voodoo, o cara fica se enfiando agulha. Depois, quando eles viram que funcionava, que tinha valor, disseram agora é meu e ninguém tasca.
Aí tentaram transformar a acupuntura numa especialidade médica, que coisa mais indecorosa. Pois ela não é outra medicina, é fruto de um outro olhar, não que seja melhor que a nossa, ela é diferente, porque a perspectiva dela é diferente, porque o olhar do ocidental é focado, o que excita a mente do ocidental, o que sensibiliza, é mais a estrutura. Por mais que nós sejamos mais espiritualizados uns aos outros, o que nós chamamos, tanto que nós chamamos real, um sinônimo de concreto. Sim. Esses caras veem uma realidade subjacente que não, ironicamente, que não poderia ser mais contemporânea, mais moderna, que a ideia de uma rede, de ser um pensamento em rede, teoria geral de sistemas, todo mundo hoje levando isso em consideração, mas demora cultural. Isso não está ainda nas faculdades, você sabe muito. Nós ainda somos cartesianos no sentido pejorativo do termo, porque Descartes era, sem dúvida, um grande, né, sabe também a sua maneira, mas o grande engodo, e aí é quem Wilber, Alan Watts, que enfatizam isso de uma maneira muito assim incisiva, essa falácia, esse auto-engano de querer acreditar que o mundo que existem fronteiras, que existem separações no mundo, que existem mundos e mundos e mundos, e existem distinções, mas distinções não são separações. Eu sou distinto da pessoa que está próxima de mim, eu não estou separado dela de nada, e não há nada. Isso não é um argumento filosófico, não. Isso é apenas um fato. Verifique, pelo amor de Deus, se há alguma separação definitiva entre alguma coisa com outra coisa, que não são coisas. Aí a física quântica, no final do século passado, no começo do século passado, mergulha, vai prescrutar essas regiões pré-matéria, né? É, subatômicas, e os caras documentam que os sábios já sabiam há muito tempo de que o que subjaz é uma rede. Há uma rede interativa, há um campo que de regiões excitadas, são dimensões excitadas do espaço, que dão início à marcha das coisas. Tudo resulta dessas interações. E aí, uma coisa ainda que eu queria pontuar, que singulariza bastante aqui o pensamento chinês, porque sabedorias também têm as suas perspectivas que são próprias. O chinês é especialista, como nós somos especialistas nesse aspecto da estrutura, nós conhecemos bem pra caramba, né, cara? Então, doença começa a partir da imagem de lesão. Por outro lado, nós temos recursos maravilhosos que eu não acredito que nenhuma outra cultura tenha sonhado com isso, de intervir a partir da lesão. Então, o problema já é lesionar com a gente mesmo. Mas antes não. Antes nós não vamos porque não acreditamos que tem para onde ir. Quer dizer, é uma coisa muito incongruente. Então, o chinês nos traz essa visão de uma rede, e essa rede você desconfia dela. Quando eu ouvi isso lá, tive contato, né, com o Douyin, conheci, eu falei, qual é, meu amigo? O que esses malucos lá do Oriente sabem tanto que os nossos sábios não conhecem? Porque os nossos sábios não estavam olhando para isso, não olharam para essa rede. O chinês, quando olha, tradição chinesa, o médico chinês antigo, né? Quando ele olha para o corpo e para os seus componentes, ele não pergunta o que é isso, ele pergunta o que isso faz. Ele acha que viver é fazer. Né? To Uhum. be to do. E o Sartre fala que to do is to be. E eu vi uma piada que eu achei ótima, e vem o Sinatra e fala tubidu, bidu, bidu. É muito papo, entendeu? Mas a verdade é uma outra janela que te propicia a ter contato com um outro componente, uma outra camada do ser.
Então, esse sistema dos meridianos. Agora, se o cara não tem esse tipo de noção inicial, e você bem sabe que você lida com isso, ele vai para definições que não são apenas incompletas, elas são erradas. Falar, por exemplo, que é um canal condutor de uma substância chamada de energia, não é nada disso. Por isso eu chamaria ali de rios de Qi. Você pega uma definição de Qi, por exemplo, para o chinês, que a gente apressadamente fala, energia vital. Tudo bem, é, mas também não é, porque ela, na verdade, é o puro movimento estruturado, direcionado e organizado e qualificado. É um tipo de movimento que se estabelece, se constitui no campo como uma região excitada, ou seja, ela fica ali, ganha um tempo de validade, onde ela opera, e ela organiza funções. Ela ordena a estruturação do corpo. Pô, você vai. Pô, o surgimento dos meridianos, a gênese dos meridianos, é uma coisa fascinante, cara, né? Como é que surgem os canais, como é que chamam os vasos maravilhosos que são embrionários, primeiras insinuações dentro do campo em que o óvulo fecundado, né, se insere, e como é que começa a desenhar-se ali um modelo da forma. Olha o Rupert Sheldrake agora falando em campo morfogenético. Quer dizer, usa palavras mais pomposas, mas esses caras já falavam. Eu não vou me alongar muito nisso, porque surge logo também uma questão. Então, esses caras são mais espertos do que a gente, eles são melhores do que a gente. Como é que eles chegaram a essas visões profundas da realidade? Meditação, meu amigo. Os caras entravam dentro de uma caverna daquela, eu acho, e ficavam lá, enquanto a gente está olhando para fora, eles estavam olhando para dentro. Sai de lá com o cabelo lá no chão, com as unhas desse tamanho, loucos, são os loucos de Deus, com um conhecimento das profundezas, que, uma vez mais, é obliterado, é banalizado. É claro que a gente tem que se proteger desse conhecimento também, porque a gente tem que pagar aluguel, a gente tem que fazer as coisas banais do dia a dia, mas não pode riscar isso totalmente lá de fora. Geralmente tem que falar, mas isso é filosofia, não é? Um argumento assim meio pejorativo. Filosofia é o fundamento da vida, meu amigo. Como quem ofende, né? Não é como se fosse um xingamento. É. Mas então, esse tipo de coisa, e eu concordo totalmente com você, eu penso da mesma maneira. Eu acho que a gente pensa dessa mesma maneira, a gente começa a partir disso aí. Então, você vê que a existência e a consciência não são duas coisas. Aliás, nem são coisas, mas são facetas que correm juntos, entram juntos no mundo. Na verdade, quando nós nascemos, né, a gente nasce completamente inconsciente, né? Mergulhado numa amnésia total. Amnésia. E é muito interessante quando o paciente você vai buscar fazer com que o paciente traga à tona, né, a memória daquilo que foi alterado ali dentro, né? Você chama isso de anamnese, né? Que é a saída da amnésia. Mas nós nascemos com existência, mas sem consciência. Então, esquecemos totalmente de nós mesmos. Deus sabe por quê, mas nós nascemos. Então, me parece que a gente vem aqui para resgatar esse conhecimento, que é o conhecimento de quem sou eu e que diabo vença essa coisa dessa vida que é tão louca, né? Ciência. Isso, cara, né? Nós temos tantas teorias e tudo mais. Então, resgatar uma consciência profunda de si mesmo e conhecer o mundo. Porque, definitivamente, né, você. Não é uma opinião, né? Claro, você também concorda comigo. Não é opinião. Isso é uma evidência. Eu e o mundo somos um. Eu e o mundo somos um. Eu não sou um pedaço do mundo. Porque o todo, a coisa que existe é um todo.
Tem Então, é alguma interessante isso aqui. divisão, né? Essa. E tem uma coisa interessante na chinesa, que eu queria ressaltar aqui também, que é o fato dele não ter mitos de origem. Não, tem até. Fala do, né, o gigante, Pangu e tudo mais. Mas isso é uma brincadeira que ele faz, isso é só para colorir a festa. O chinês não acredita em criação. O Hum, que há. sim. E ele evolui, ele se desdobra, ele dobra ciclicamente, e isso é outra história. Uhum, Então, ao invés de criar enfim, de inventar mito de criação, né, teorias de gênesis e tudo mais, ele desenvolve uma linda cosmogonia. A história começa no céu, então ele percebe a história sim, a história, né, os processos são históricos, mas a sabedoria não. A sabedoria é perene, ela paira lá acima. Não é alguma coisa que você não se torna sábio, né? O Gillian que fala isso. O sábio, ele tem uma história. Ele vai gradativamente e, de repente, dá um salto. E a sabedoria já está lá acolhendo ele. uhum. Então, todas essas técnicas que nós usamos, né, são, na verdade, para facilitar esse resgate desse conhecer. Então, quando de repente se interdita o conhecer, ou se coloca o conhecer como algo descartável, tá, caramba, julgando aquela história, joga a criança fora, entendeu? Depois, com a água do banho. Quer dizer, o que realmente, se algo fica nessa vida, se algo fica, fica a consciência, porque o resto você não leva. E nós vivemos, né, Mário? Isso aí é tão criticado que também se banaliza. De que, de repente, eh, essa obsessão em ter, em possuir, e que é legal, eu preciso de um corpo, eu preciso de ter algumas. Preciso de tudo, eu preciso de ter os recursos básicos. Mas saber que eu vou devolver isso. O que não é nada mais justo do que isso, porque quando eu entrei no mundo, eu não trouxe nada disso. Aí eu falo, esse sítio é meu. É emprestado. Você devolve. Agora, quem é esse você? Eu acho que essas sabedorias facilitam uma reflexão nesse sentido. Eu acho que até não tem nenhuma explicação aí que seria a verdade, agora eu sei o que é o mundo. Não, não. É algo que está além da nossa linguagem. Agora, para não perder aqui a ideia, o que o que é muito importante, não pode deixar de considerar, é de que você tem que saber que diabo você está fazendo para começo de conversa. Porque senão, se você não tem propriedade sobre aquilo que você faz, né? Propriedade, claro, né? Não é posse. É como se falar assim, é uma pessoa que age com propriedade, que fala com propriedade, não é isso? Quer dizer, Uhum. é próprio dela Uhum. aquilo. Então, se você não faz, não atua com propriedade, você é propriedade. O Freud tem uma observação que eu acho fantástica. Nós somos vividos pelo inconsciente. Aquilo que nós não conhecemos, nós não vivemos, nós somos vividos por aquilo. O E Jung o Jung, e o complementa Jung dizendo que destino é aquilo que você, do inconsciente que ainda não tomou posse de si, né? Aí, exatamente. Exatamente. E o Jung ainda fala, para falar um pouquinho da psicossomática chinesa, né? O Jung chama as emoções de complexos autônomos. Olha que coisa interessante, quer dizer que a emoção tem autonomia? E Jung, claro, claro, e atua. Você hum, diz assim: fui tomado pela alegria, fui invadido por uma emoção, enfim, tomado pela raiva. Ela atua assim, ela tem uma autonomia. o, E o chinês, quando fala, só para fechar isso aqui, a uhum, visão chinesa, como ela é profunda, ela é
totalmente psicossomática. Aliás, a palavra não é uma boa palavra, porque Hum, psicossomático parece que uma coisa afeta a outra, mas não é isso. Então, as noções, a noção desses componentes é, conscientes, né, que orientam, né, a estruturação e o comportamento e tudo mais, que o chinês chama de Shen, né? uhum, A gente traduz por espírito, tem alguns falam mente, porque só acredita na mente também racional. uhum, Mas espírito, ele tem, inclusive, certas camadas, o Shen, né? uhum, Ele tem cinco, segundo o chinês, que uma boa tradução foi almas vegetativas. uhum, São aspectos, né? uhum, Aspectos psíquicos, espirituais, enraizados nas vísceras, que uhum, trabalham também nas funções fisiológicas do corpo e não são separados. Então, a psicologia chinesa, o chinês nem chama isso de psicologia, é uma abordagem clínica, como qualquer outra. Só que você olha mais para isso ou mais para aquilo. Mas tem pontos que são mais psíquicos, né? Os pontos de tratamento, uhum, mas os pontos são vias de acesso a esse potencial funcional do corpo. Quer sim. dizer, antes de emergir a rede, esse suposto vazio, e ali é tudo unificado. Aqui também, só que a gente acha que são separados, mas não são. O, é muito bacana a gente ver, sabe, Juraci, o quanto as tradições africanas, árabes, ou mesmo as primeiras perspectivas filosóficas, né, platônicas e neoplatônicas, estão descrevendo a psique dessa forma, né? O Ori, né, que é a sua deidade pessoal, ela coleta os elementos em você. E aí você tem mais elemento água, então você é de Iemanjá. Você tem mais elemento Uhum. terra, então você é de Xangô. Como que essa compreensão viva, né, das forças elementais da natureza atuando em você, aí você pode chamar de gênio, né, que é o nome que os árabes dão, Uhum. os próprios elementos e o que os gregos vão chamar, né, das substâncias, que são os humores, né, eles Uhum. estão vendo essas forças vivas no corpo que a gente tenta reduzir a um fenômeno neurológico, a um fenômeno hormonal, e é tão importante, né, esse resgate da magia, né, do reencantamento do mundo que a tradição chinesa nos traz, né? Perceber que Uhum. essa alma coletiva que nos habita, né, ela tem todas essas nuances com funções muito marcadas clinicamente e fenomenologicamente. Isso é super importante. O último volume do meu livro tem pesquisado só isso. Eu tenho chamado genericamente de gênio, mas falando dessa dinâmica vital, né? E de como Uhum. essa Aliás, você está elaborando outro livro agora. o volume, esse é o volume 3 da série do Lightworks. Caramba! É, Uau, são que quatro trabalho volumes, né? profundo, meu amigo. Esse mapa. E é um pouco tentar resolver essa questão, porque muito das nossas pulsões, né, aí os padres do deserto vão chamar de demônios, pegando emprestado o daimon, né, que é uma função de transmissão de sabedoria ali também originária, não tem filosofia sem o daimon. E depois É. eles vão falar, porque aí a luxúria, a fome, isso, não sei o quê, a ira, e vão tratar isso como uma coisa a ser expurgada, quando na verdade são as pulsões da natureza, são essas forças primordiais atribuídas Com aos certeza. deuses, atribuídas né, na leitura que o Freud faz, ele chama lá de Eros e de Thanatos, pegando o deus da vida e do amor e o deus da morte, mas como isso ainda é limitado, né? Como que amplia essa perspectiva chinesa, como que tem aplicação clínica, né? Isso. E que tem resultado. Então é muito importante que a gente abra esses diálogos, né? E traga Com essa certeza. compreensão. E quando a gente consegue ver que está aqui na África,
que está na origem do cristianismo, que está na origem da filosofia na Grécia, que está lá no islamismo. Aí a gente, então, talvez tenha um fenômeno comum para a gente estudar e que a gente precisa Verdade. estudar, porque são esses os impulsos que nos colocam em situações difíceis, né? Por exemplo, esses incentivos com relação. Eu uso sempre o exemplo aqui, porque a gente está em Niterói e tem os pescadores, né? Aí tem o Uhum, pescador não pode fazer o arrastão. Só que ele uhum. pensa assim: se eu não faço, o outro vai fazer. Ele vai lá e faz. Aí não tem peixe para ninguém. Entende? Então, esse impulso que serve muito bem às forças vegetativas, às forças originárias da vida, sustentadoras da vida, eles hoje nos colocam em risco, né? Porque a gente não Claro. sabe parar, não sabe ficar satisfeito, porque esses impulsos foram feitos assim. E hoje a gente precisa, então, restabelecer o diálogo com esse psiquismo na sua pluralidade, para encontrar essa pacificação. O conceito chinês de harmonia, né? O conceito chinês de harmonia é He. E He acontece quando todas as entidades viscerais e os órgãos estão alimentados, estão satisfeitos, né? Um exemplo disso é quando a gente está assim na mesa de jantar e a comida está muito boa e gera aquele silêncio. Até que alguém fala, nossa, a comida está muito boa, e fica aquele. Aí tudo dá uma rida. Essa imagem de Hannah enquanto harmonia é muito importante para a Muito gente boa. apaziguar esses. Usar esse termo, porque ele precisa ser resgatado, né? Esses demônios internos, né? Essas forças vitais, atávicas, Que que a tem sua gente função, seu não papel. tem palavra para descrever, né? E aí a gente vê os resultados aí nas guerras, nos conflitos, né? Muito bom. Pois é. Sim. Pois é, sem dúvida, foi muito bem pontuado aí, porque a gente está falando muito do chinês aqui e tudo mais. Você lembrou que essa sabedoria ela existe em diferentes tempos e lugares, desde sempre, não é isso? É uma sabedoria realmente perene. O que eu acho, puxando a sardinha para o lado de cá, o que me fascina mais, é que a gente tem que escolher, né? A gente sempre escolhe, eu vou para cá, eu vou para lá. O que eu acho muito legal na sabedoria chinesa é exatamente a pluralidade de possibilidades que ela me traz de dialogar. É dialógica por natureza. Então, a medicina chinesa, para mim, congrega o que eu tenho acesso e que, enfim, né? Essas noções que são de outra cultura, cabe perfeitamente ali dentro, porque eu acho que a chinesa tem uma vantagem sobre muitas dessas outras sabedorias, que é de que ela é aplicada na clínica de maneira tão objetiva que não tem essa história de você, agora eu vou filosofar, agora, se você está praticando acupuntura, você tiver com seu II, né, a intenção Não. centrada, você vai mais longe do que o acupunturista que apenas, né, decora fórmulas e padrões patológicos. Aí o cara vai lá na China, aprende, e a China fez. E o Mao Tse Tung fez isso. O Mao Tse Tung fez isso mesmo, ele enxugou ali para vender, e, aliás, até fez um benefício também, porque Parou, se né? chegasse ela envolta naquela sabedoria milenar, nós não teríamos a medicina chinesa, porque nem saberia que diabo vencer aquilo, né? Uhum. Mas o fato dela ser, assim, essencialmente deixa eu colocar melhor, dela perceber essa identidade das camadas que nos compõem, que compõem o mundo, e isso é muito assim significativo na prática. É claro que você pode fazer acupuntura não quer saber de alma vegetativa, de Shen, de espírito, nem nada disso, e colher alguns resultados. Mas você não vai explorar todo o potencial que a acupuntura te traz, que é um caminho de sabedoria. Ah, mas não é para tirar dor, tá vendo? Olha lá para onde você já está indo. Você está achando que essa sabedoria milenar só serve para tirar dor. Então, acupuntura é uma especialidade, seria uma especialidade médica, né, para curar dor. Aí, como os caras não têm competência para isso,
eles abandonaram, parece que deixaram de querer, né, se apossar da acupuntura, transformando ela num acessório. Por quê? Porque você não tem essa cadeira na faculdade de medicina, você não tem nem esse olhar, você não tem essa abordagem. Você já começa indo para o corpo e não sai do corpo. E o máximo que você se aproxima ali da mente já é um ramo, a psiquiatria está associado, né, às substâncias bioquímicas e neuronais e etc. E não passa daí, não passa daí. Aí tem aquela coisa, né, cara, que e daí? E daí é que você não vai longe. Se você não vai longe, você não acolhe muita gente que poderia ser acolhida por isso aí. Sim. E o que é mais curioso é a medicina chinesa, nós sabemos, ela é extremamente soberana, onde a medicina, a biomedicina não vai. São naqueles distúrbios ainda sem lesão. Não é que ela não atue depois da lesão, mas já ficou mais difícil, né? Se Uhum. deu gangrena, tem que cortar. Não adianta, meu amigo, o bisturi tem seu lugar. Agora, aquele paciente, que é muitas vezes chamado de multiqueixoso, né? E eu era esse cara, né, multiqueixoso, que tem uma série de sintomas de mal-estar, mas ainda não marcaram-se no corpo, que eu vinha descobrir depois, estão na rede. A rede está balançando, ela está ruim, mas a correção lá se faz de maneira não invasiva, através de abordagem nesses centros, que foram chamados depois de pontos de acupuntura, e é uma dupla falácia, porque nem são pontos, nem são de domínio exclusivo da acupuntura. Não é isso? O termo é Xue, Xue é cavidade, caverna. E alguns chamam caverna do espírito, porque são centros ordenadores dentro dos caminhos. Meridiano é um mero caminho, né? O rios de ti. Então, o lidar com isso deveria instigar no praticante uma necessidade de querer saber que diabo é aquilo e não se contentar apenas com ficar aplicando e enfiando agulha ali. Pode fazer? Pode. Melhor do que não fazer nada, sem dúvida. É melhor do que tomar um analgésico, certamente. Mas se não te dá vontade de buscar saber que diabo vence isso, e ela está lá convidando você para um mergulho, e quando você vê, não é só para entender a acupuntura, para você não deu uma camada. E essa camada é rede, são campos, campos que ordenam a vida no corpo e no mundo. Mais ou menos por aí. Então, e aí entra aquela situação básica. Onde é que está esse impedimento mesmo, essa banalização que a gente acaba acreditando que só existe aquilo que eu toco? Aliás, o Drummond tem um poema lindo, mas uma das frases do poema é: as coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. De tão ser evidente, no Xing ser dito, de tão evidente é oculto. Fica oculto. Então, eu estava dizendo aqui, a magia do mundo, porque o mundo mágico é o mundo concreto também, porque não tem dois mundos, eles se entremeiam. O dia que eu vi meu filho e participei, o meu segundo filho, que eu participei com pontos, pressionando, e que foi maravilhoso, porque enfim, me foi permitido fazer isso naquela época, e e aí eu vi uma pessoa, um ser saindo dentro da barriga de uma pessoa, de uma mulher. Eu fiquei louco, eu fiquei, mas que coisa! Mas você não sabia disso? Eu sabia de ouvir dizer. Como é que uma árvore pode sair de dentro de uma semente e você dizer, ah, é bioquímico? Eu tenho um profundo enjoo quando eu ouço essa história. Geralmente, isso aí é um palavrão que encobre a ignorância. Eu não tenho a menor ideia de como é que uma coisa pode se desdobrar. Que nem a história do Big Bang. O Big Bang é o início de um ciclo, sem a menor dúvida. 18 bilhões de anos atrás, mais ou menos, tá. Mas quando o cara coloca que não havia nada e, de repente, houve uma grande explosão, você pergunta, mas o que explode? Nada não pode explodir. Sim. Não, e Cláudio.
telescópio aí também já cancelou o Big Bang, a gente não Já, né? Já cancelou o Big Bang. apologia, não. Mas houve uma mudança histórica. Aí você, Né? né? Algo se expandiu. Aqui também a gente fez parto natural, com a ajuda da medicina chinesa. Eu tive um impacto semelhante, eu ficava chocado com o fato das pessoas terem que colocar o adjetivo natural ao lado do parto, É. como se existisse Ah, beleza. natureza, Isso é muito bom. que fenômeno, né? É, eu fiquei perplexo, assim, e, e é isso, né? É uma Quer coisa, dizer que os outros partos não são naturais. é um mistério profundo, né? Eu fiquei muito perplexo com esse poder do feminino, né? Com essa coisa de gerar vida. E de Certeza. novo, né? Por que que a gente não sabe nada sobre o nascer, né? Ou o morrer, né? Como que esse início e fim da existência, eles estão... A gente é alienado, né? Da própria existência, né? Esse termo que Concordo. você usou aí é muito bom, né? Se você não tem propriedade em si mesmo, né? Ou autoria, então você está sendo programado ou é a propriedade de outros seres e outras visões de mundo, né? Como é importante esse olhar para dentro, para descobrir o que é real, né? Para além do bem e do mal. Para entender melhor. Porque se você parte de uma ideia de que você é separado do mundo, isso legitima você fazer a porcaria que nós estamos fazendo com Gaia, com o Exato. mundo. Ou seja, com a gente mesmo, com a gente mesmo. Agora os caras querem ir para Marte, querem habitar alguns outros lugares, fundar um outro império lá, os bilionários, e vão ficar morando lá numa cratera da Lua. Enfim, por que que você fez isso? E esses caras são brilhantes no que diz respeito a certas, né, certo potencial mental e tudo mais. Mas olha, a falta de inteligência espiritual é assombrosa, assombrosa. Como é que alguém pode deixar de considerar que ele está acabando com a casa onde ele está e que essa casa faz nem casa, que faz parte de si mesmo, está acabando com sua pele, por exemplo? Que coisa mais alucinante. E aí ele diz: ah, mas é o custo do progresso. Você sabe, Júlio, Maluco, assim, cara. que isso é o Isso é que mais doença. me encanta na coisa de ser professor de acupuntura, é apresentar o Ti para as pessoas. Né? É um fenômeno, assim, e a gente pratica Qigong também, então aí explode, né? A pessoa fica sem É. teto na cabeça. Possibilidade da gente tratar só com energia. Mas esse que o pessoal da filosofia perene chama de reencantamento do mundo, né? Essa Uhum. possibilidade da pessoa sentir os campos e se libertar dessa prisão do materialismo, né? Porque é uma prisão, né? É uma redução da existência ao material. E recentemente teve esse debate dessa moça caindo nesse reducionismo, né? Então não tem interior, psicanálise não tem nada a dizer, então não tem uma fenomenologia milenar, acupuntura então não existe, junto com discos voadores, né? Todas as coisas são pseudociência. Os caras filmaram os discos voadores, cara. Agora nem disco voador dá para dizer que não existe, tem um monte de vídeo de disco voador. Então, essa libertação dessa condição materialista, né, aprisionante da vida da alma, eu vejo assim ao mesmo tempo a juventude dizendo não me serve mais, né? Essa Uhum. força da vida, as pessoas buscando mais terapias alternativas, buscando outros sentidos, né? Para fora dessa redução depressiva. O Heidegger, né, que aprofundou essa questão da existência, falava muito dessa angústia que é viver essa condição de não se entender como um ser que nasce nessa relação com o mundo, né? Que é a Uhum. abertura de sentido, que é possibilidade, que é Tao, né? Que é caminho para o infinito em nós mesmos, né? Isso é Uhum. muito essencial, né? A acupuntura é um pouco a desculpa. Eu estou cursando É.
e agora na UF também, né? Porque Ah, comecei é? É, mês que legal. passado, estou lá e relendo o pessoal todo, relendo o Heráclito, relendo essa galera legal. Como tem essa sede de sentido, né? Como as respostas aí da religião, das coisas, não estão sendo suficientes. E como a filosofia tem ganhado esse espaço importante, né, Juraci? Você que está há anos, né, falando para esse público, tenho visto lá o seu canal crescendo para caramba. Como eu tenho uns amigos, alunos aqui da escola, que depois a gente vai fazer outras conversas, chamar eles também, que te Uhum, conhece assim dessa geração que durante a ditadura foi para Nova York, uhum, é, que estão acompanhando e estão lá mandando para as pessoas, os alunos aqui da escola e tal. É muito, muito bonito, né? Muito bonito é. ver quanta gente está buscando isso, né? Como esse público tem se alargado e como esse legado que antes era tão é, escondido, né? E mistificado, ele passa pela prova da experiência, né? E agora, essa procura, né, Mário, ela também tem seus perigos, né? Caixinha de Pandora, quando ela se abre, ela. Bom, a internet é uma caixinha de Pandora, né? Isso é muito bom porque universaliza o conhecimento. Agora, o que tem de maluco usando indevidamente e induzindo pessoas, porque tem esse tipo de coisa. Legal que a juventude está buscando outros orientadores, outras lideranças, mas tem que ter muito cuidado, porque os falsos profetas chegam às toneladas, né? Agora nós já estamos vendo que num país vizinho já tem uma réplica disso aí acontecendo desgraçadamente, né? Um louco definitivamente louco, né? Fazendo aquela encenação e com um objetivo que não é doentio, que é destruir. Esse cara tem não, é Thanatos mesmo, uma necessidade danada de destruir, né? Então traz mentira no lugar de verdades, enfim, essas coisas todas. Então o caminho tem que ser. E aí eu acho muito importante que a gente pontue assim esses primeiros passos. A primeira, que devia ser ensinada às crianças, não tem fronteira entre as coisas, nem porque não tem nem coisas. Não é isso? Porque o Gregor Bates diz assim, olha, as partículas elas não existem por si só, não se definem por si, mas pela relação com outras coisas. Aliás, tudo no mundo se define na relação com uma coisa com a outra coisa. E isso devia ser ensinado às nossas crianças nas escolas primárias. Que a gente já começa errado, depois quer juntar. Aí não dá mais para colar, igual um cristal, não dá mais. Aí nós temos, mas o psiquismo também é importante. Então vamos juntar o psiquismo com o somático e vamos colar. Que aberração! Onde é que foi que houve uma cisão? Apenas uma distinção. Distingue. São vertentes, são camadas, mas não são separadas. Esse tipo de coisa é que eu acho que é a parte mais difícil, porque já se parte da ideia de que você tem que juntar um monte de coisas e não tem coisas. Aí você acumula conhecimento, sem dúvida, ele é fundamental. Mas se não tiver essa base de compreensão, Mário, eu acho que a gente vai continuar dando cabeçadas por aí. Essa dimensão que o Weber chama de quadrante inferior direito, né? Essa dimensão sistêmica, ela é para tudo, né? A gente não consegue resolver as coisas do sistema econômico, que a gente não é educado para isso, do sistema ambiental, do sistema das nossas relações. Esse tipo de pensamento sistêmico, ele é fundamental, né? Não pode ficar só na teoria dos sistemas, usado na inteligência artificial e outras coisas para operar, né, as linguagens artificiais, sem antes a gente ter uma formação capaz de solucionar os problemas sistêmicos que a gente está enfrentando, né? Isso é, Exatamente. isso é fundamental, com certeza. E entender, Mário, só fazendo um adendozinho ainda,
Entender apenas não é tudo. Sim. Entender é o primeiro passo. Uhum. É incorporar e utilizar isso no nosso cotidiano. Uhum. A visão sistêmica é uma evidência. O mundo é um sistema. São sistemas dentro de sistema, dentro de sistema. Pelo amor de Deus, quem não concorda, vai estudar um pouco, se aprofunda, porque é assim que a nova ciência nos traz o mundo. As pessoas não querem ouvir isso. Uhum. Agora, entender isso não impede que você seja um mecanicista na sua casa, no seu trabalho, um reducionista que separa as coisas. Aliás, a gente fala reducionismo também, mecanicismo, ele também tem lugar, tem momento que você tem que ser reducionista e mecanicista, não é? Tem Uhum. momento que você reduz isso ao foco, senão você também não faz nada. O que não pode ser é excludente. Se Isso. você começa a dizer existe isso e não existe, aquilo excluiu, está errado, né? Tem que ser inclusivo mesmo, é esse, nesse sentido, socialmente e também espiritualmente. É includente, porque o mundo é incluso, ele é uma coisa toda. Não tem como separar, não tem que cortar. Não corta, não, porque é besteira. Esse corte é na sua cabeça apenas. Agora, tem decorrências dramáticas. Agora, estou vendo que a Groenlândia, eu vi ontem, né, estava vendo aí no jornal, que ela está derretendo. Olha que loucura que nós estamos fazendo com o nosso planeta, com Gaia, né? O que nós estamos fazendo com a gente mesmo, né, cara? Porra. Calor de 60 graus E no aí, inverno. essa deficiência de yin, né? Essa dificuldade de dormir, de desligar da tela, de relaxar, né? E a gente tem que buscar essas sabedorias tradicionais, né? A quantidade de doenças autoimunes, né? A pessoa fritando o seu próprio sistema. Isso reflete nessa imagem de Gaia, né? E Com essa visão certeza. ecológica da medicina chinesa, ela tem muito a nos oferecer, né, Juraci? Além de um Exatamente. pensamento que não faz oposição, né? Eu digo sempre assim para os alunos que a nossa medicina ela é do contra, né? Ela é antitérmica, ela é antigripal, ela é Sim, antiviral, sim, ela é sempre anti alguma coisa. A medicina chinesa não é contra nada. Ela é a sim. favor da saúde, a favor do fluxo da energia, a favor da consciência, né? Ela não tem, ela não é Bem anti, lembrado, hein? não tem antibiose, só tem Muito bom biose, isso. né? Só tem essa organização. E esse é o tipo de mudança do pensamento que a gente vem com esses cacoetes, né? Do pensamento dessa tradição ocidental que ficou ali imersa na Idade Média, e a ciência que nasce dali, ela é uma ciência reativa, né? O Uhum. Galileu teve que dizer que não tinha lua em Júpiter para não ir para a fogueira. Entende? O Newton era um alquimista escondido, porque ele era sacerdote anglicano e ia ser preso se alguém descobrisse o que ele fazia no laboratório dele lá, estudando a dimensão mais esotérica. Mesma coisa o Descartes. Então, essa galera toda teve que, olha, vamos ficar aqui com as coisas que a gente pode medir. O Santo Agostinho autorizou, por causa do Aristóteles, né? Ali Uhum. o Tomás de Aquino, né? O Tomás de Aquino falou: não, então vocês Uhum. podem estudar esse negócio aqui, isso aqui é da resistência, isso faz parte de Deus também, e com isso vocês ficam. Mas a dimensão da alma, a dimensão do sentido, a filosofia, a reflexão sobre a natureza, isso aí continuou com esse monoteísmo, ou monotemático da função da tradição religiosa, né? E a gente precisa se libertar disso, e justamente o Jung, né, quando vai fazer ampliar esse estudo da psique humana, ele entra em contato com o Xing, entra em contato com os textos clássicos Isso. do Oriente, de alquimia, eles falam, cara, isso aqui é o fundo comum das civilizações, né? Esses são os arquétipos, esses são as grandes histórias que se repetem, e a gente precisa curar esses símbolos, né? A gente precisa dessas grandes metanarrativas para assumir uma perspectiva integral, né? Citando essa contribuição do Wilber aí. Muito, Com muito. certeza, Mário. Com certeza. A gente parece que está órfão desse.
desses fundamentos, desses deuses, É. os arquétipos, né? E Aham. sempre que não são fora da gente, né? Mas aí, olha, de onde é que sai essa paranoia toda, o antes? Você lembrou bem, gostei muito disso, a medicina do contra. Por que contra? Porque parte da noção de que dois é separação. Aliás, eu acho muito legal que o chinês, né, nas noções chinesas são maravilhosas, né? O não sei muito bem como é que pronuncia, EHR, né, que é o dois, né? Dois. Ah, Dois com tudo que dois implica. Isso é que é legal, né, nas noções chinesas. Não é só dois numérico, é dois, é dualidade, é a essência do mundo, é o funcionamento. Dois, enfim, um arquivo, né, de correspondências, né, notável. E o tem três sentidos básicos, que é assim, que diz assim, é isto ou aquilo, yin ou yang. Não é os dois, não, não, mistura não que vira caos. Aí se misturou um com o outro, aliás, existe o caos, onde está tudo misturado. Não, não, é incestuoso, isso aí não, 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 não é civilizatório. Então vamos falar de uma coisa mais familiar. É noite ou é dia? Não, é os dois. Não, agora é noite. Noite. Olha lá, abre a janela. É noite. Segundo significado, segundo sentido, isto não obstante aquilo. Noite não obstante dia. Se você não concorda, espera um pouco, daqui a pouco você vê que noite agora já é dia. E isto e, e por isso mesmo aquilo. Quer dizer, se você não tem noite, você não tem dia, se você tem dia, não tem noite, se você não tiver o zero, você não tem o um, não tem um, não tem, você não tem um mundo, a marcha das coisas e a brincadeira. Isso é tão evidente que esse é o fundamento, que você não pode partir da ideia de que uma coisa é oposta. É oposta. Aliás, quem é Niels Bohr, lá da mecânica quântica, que diz os contrários não se contradizem. Eles não se contradizem, eles se complementam. Então, quando você falou aqui em demônios, eu acho legal, né? Que é a noção de Gui, né? Gui são, né, os complementos das almas vegetativas, né? E Gui são chamados de demônios. Os jesuítas chegaram lá, ficaram assombrados, né? Esses caras são, isso é demonologia e tudo mais. Mas Gui são aqueles seres que têm uma tendência centrípeta, é para dentro, são egoístas, nós poderíamos dizer, gostam do que é podre, gostam da podridão, eles são os lixeiros, meu Deus do céu. Então, Gui são elementos psíquicos, espirituais e emocionais, e também são a flora intestinal, caramba. Alguém tem que fazer o é, trabalho sujo. sei lá. E só faz porque gosta. Isso aqui eu acho interessantíssimo. Uhum. Apraz aquele, né? Aquele organismo, como não, um micro-organismo desse, tudo tudo que está se desfazendo, e, enfim, tudo que está apodrecendo, ele gosta disso, então ele vai lá e faz um belo trabalho para nós. E se não fosse eles? Sim. Não? Nós temos mais bactéria do que célula no corpo, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Temos essa E o grande. que tem de bactéria na boca, meu amigo, ninguém beijava mais se soubesse. Exatamente. Essa composição, né, de se entender ecológico, né, de se entender coabitado, e como é que a gente pode pacificar essa coabitação, né, para fazer com que a mente tenha condição de se pacificar e de se reconhecer, né, permitir esse salto de olhar para si mesmo, né, de autorrealização, precisa de um silêncio interno, de uma calma interna, né, para que essas outras vozes se silenciem e a gente possa ir, a palavra original mesmo da tradição cristã, né, numa metanoia, né, ir para além do pensamento, né, é, e hoje você, mas isso é impossível parar de pensar, não, tem algo que está além.
e que você pode reconhecer. E esse algo que está além, na tradição cristã, se for chamar de conversão, né? Aham. É a possibilidade de descobrir que você é essa consciência pura, né? Você é a pedra filosofal, e essa consciência pura pode reconhecer a sabedoria atemporal, né? Pode reconhecer uma vontade que é também uma vontade atemporal, que é a sua vontade verdadeira, né? Seja feita a vossa vontade. Tem uma outra vontade que não é minha, que pode me habitar nesse caminho do destino, né? Do vaso governador, desse caminho que te conduz pela vida. Tudo isso está lá e é comum nas tradições. O que eu considero, isso que a gente já falou, né, na medicina chinesa, é que a gente tem isso aplicado à clínica, né? Então, a pessoa pode redescobrir isso dentro dela, né? O efeito dos vasos maravilhosos na recomposição da pessoa com seu destino, né? Com seu caminho, com seu tal, né? O fluxo de um meridiano que apazigua a ira, que acalma a ansiedade, né? Que libera a tristeza. E como isso eu entendo, né? Eu ensino nessa perspectiva é patrimônio da humanidade. Eu vejo você também, né? Essa possibilidade do Douyin, né? Amplia muito ainda mais, né? Para quem não gosta de Uhum. agulha, para fazer você ir fazendo esse caminho de volta para casa com você mesmo, né? A gente sempre faz, porque a gente sempre faz revisão dos pontos. E eu sempre me lembro de você nesse momento da aula, em que a gente vai revisando os pontos todos e apertando. E aí, esse doeu, por quê? Vamos ver, pressiona, segura um tempinho a mais, faz esse caminho de volta para casa, né? Com certeza. Para não dizer dos pontos primeiros socorros, né, cara? Porque são aqueles mesmos do judô, das artes marciais, de uma maneira geral, que tanto bota você fora de si quanto reanima. E são Uhum. pontos que você atua ali, religa de novo aquela chavinha e pode salvar uma vida. Eu já tive tantos exemplos. Mas, meu amigo, é sem dúvida um legado. É isso que nós recebemos, nós temos que honrar essa coisa. E eu acho muito bom, comum contigo aí, que essa ideia de também não ficar apegado demais ao tradicionalismo exacerbado, abusivo, porque tem 5.000 anos para cá mudou muita coisa, então a essência permanece, Sim, mas a forma é mutável, né? Tradição não é manutenção de alguma coisa imutável, não, é atualização constante utilização. que nós recebemos no passado aqui no presente, né? Uhum. É atualização. Eu acho que Com a gente tem cuidado, esse. com zelo, para primeiro compreender o que você recebeu, né? E depois atualizar na linguagem, na descrição, na forma de transmissão. Isso faz parte, do processo. Eu tenho muito carinho por tudo isso, né? E gratidão, assim, por essa herança, esse legado, esse patrimônio da humanidade que a medicina chinesa nos traz, e aí China, Japão, o Oriente, né, com suas várias contribuições, é, trazem, né? E o quanto isso vem nos curar, não só que é parte dessa nossa conversa, não é só para tratar as dores ou equilibrar os órgãos, né? É para nos trazer uma cosmovisão originária, ampla, generosa, né? Com todas as dimensões espirituais, psíquicas, é, emocionais, afetivas, e corpóreas, né? Incluindo Uhum. esse corpo de luz, esse corpo desses fios de seda que criam essa rede organizadora da vida nesse período que a gente está aqui. Sim. Esse olhar, ele é por si só terapêutico, né? Ele é por si só ampliador de sentido, né? E que nos tira dessa angústia, né? Eu vejo que Eu acho que o olhar é terapêutico. Você tá. tocou num ponto que eu acho ótimo, porque a palavra reparar eu gosto demais. Eu acho até que já falei aqui uma Aham. vez. Eu acho interessante que a palavra reparar signifique tanto perceber em profundidade e fazer o reparo.
Olha que coisa interessante. Quando você percebe mesmo, não tem nada errado com aquilo que você está olhando, está errado é no teu olho. Aquilo é o que é, aquilo é assim. Né? Repare bem, olha que ótimo, faça uma boa reparação. Mas, meu amigo, eu acho também, concordo com você, e a gente tem que ser realmente, e somos, graças a Deus, muito gratos a esses antigos sábios, malucos, mas tão, né, é, com uma sabedoria tão grande assim, e com essa bondade, né, essa generosidade, né? E e eu acho que a gente tem mais é que reconhecer isso, e reconhecer isso é aplicar, incorporar e compartilhar. Então, acho que cada encontro nosso é um passinho que a gente dá nesse sentido de dialogar, não é isso? E Quero sair do. o pessoal que estiver assistindo esse vídeo depois, chegou até esse momento, a gente já está mais de uma hora aqui, Eu acho compartilha que a esse gente. vídeo, vai lá no Instagram do Juraci, tem muita coisa bonita lá, tem outros vídeos aqui também de conversas com o Juraci no canal, e a gente está nessa intenção, né, Juraci? Chamar outras pessoas também para a gente conversar, né, e fazer Maravilha. aí com mais regularidade essas conversas aí de... Fazer um triálogo também é muito bom. O diálogo é bom, mas. Sim, Né? cabe muita gente nessa roda. Ô, Querido, Mário, um prazer enorme, como sempre, conversar. Para mim, é muito bom, muito agradável. E como eu sei que o teu público não é um público mais sensibilizado para esse tipo né, de tema, conversa sobre o acho que a essencial. gente está em casa. A gente está em casa. Quero te É um agradecer prazer muito grande vir aqui. esse encontro, a disponibilidade. Vamos marcar uma conversa com a Raquel também, Olha, né? olha, Vai ser aí ah, na próxima semana, perfeito. né? A gente bater um papo aí sobre alimentação, na medicina chinesa, nas coisas todas. Tanta coisa aí também para compartilhar com a gente. Juraci, fico muito feliz. Eu estou, você sabe, aqui à disposição de você, do seu trabalho, sabe? Eu sinto assim esse carinho, né? E tem uma dimensão sutil que eu queria trazer, porque eu juro assim, a gente tem muita afinidade. Vai falando, eu vou concordando com tudo, né? Eu fico assim, é isso mesmo e tal. Mas é isso aí, vai falar o quê? Bacana isso. Mas eu queria destacar essa luminosidade da sabedoria que se transmite. E eu espero a vocês que estão online agora assistindo esse vídeo, que possam receber no coração essa linhagem do Juraci, essa bagagem toda que é muito ampla, né? É, e que possa tocar e chegar ao coração de cada um que esteja assistindo esse vídeo. Yura, Maravilha. gratidão. Obrigado, Mário. Ficamos por aqui. Sua compassividade me toca mais ainda. Obrigado, e é sempre um prazer vir aqui na sua casa, tá? E viremos. Vou falar com a Raquel, ela vai adorar a ideia. Semana que vem já grava um com ela. Um Ok, abraço. um abraço.